Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de 2 Samuel. É um texto que eu já preguei muito sobre ele aqui, eu prego muito sobre ele, gosto muito dele, é uma história que bem conhecida, é a história de Davi. Nós vamos ler capítulo 12, versículo 15 ao 24. A partir do versículo 15. 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 15, nós vamos ler até o 24. Vou ler, então, aqui na minha tradução. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz, a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da casa se achegaram a ele para levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam, eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Por que mais se afligirá? Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse a seus servos, é morta a criança? Eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe os seus servos, que é isso que fizestes? Pela criança viva jejuastes, chorastes, porém depois que ela morreu, te levantaste e comestes pão. Respondeu ele, vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela. E teve ela o filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou, que quer dizer o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou de Gedidias, por amor do Senhor. Amém? Senhor, nós te louvamos nesta noite, ó Pai, pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é bom e as misericórdias do Senhor, elas duram para sempre. Que o Senhor possa, ó Deus, falar aos nossos corações, começando pelo meu coração, ó Deus. Como o Senhor já falou durante o dia, ó Deus, como o Senhor já falou durante a semana. Que o Senhor possa, ó Deus, realmente, ó Deus, nesse momento usar, ó Deus, de benevolência, ó Deus, para conosco. Para que nós possamos sair daqui, ó Deus, alimentados pelo teu poder, alimentados pela tua palavra. É o que nós clamamos no nome de Jesus. Ser crente em Jesus não é uma tarefa que às vezes podemos considerar fácil. É caminhar por caminhos estreitos, por portas apertadas, por veredas muitas vezes que o mundo não acha tão elegante, não acha tão bonita. Há em nossa vida momentos difíceis. Há em nossa vida momentos de lutas, momentos muitas vezes que passamos por dificuldades inúmeras. Dificuldades muitas vezes em relação à doença, dificuldade em relação à questão financeira, dificuldades nos nossos relacionamentos com filhos, nos nossos relacionamentos com esposo, com esposa, com o nosso relacionamento com o patrão, o nosso relacionamento diário com as pessoas. Temos problema da morte que muitas vezes nos atinge, levando alguém próximo, alguém que nós amamos. Então, é algo complicado muitas vezes você dizer, eu sou crente, mas não tenho aflições. No geral, todos nós que somos crentes, somos
de alguma forma, atingido por aflições. E isso é normal. Isso é normal porque a Bíblia nos diz, Jesus diz que o sol nasce para bons e maus, e a chuva cai para justos e para injustos. E o próprio Jesus também disse, eu lhes disse essas coisas para que tenhais paz. E neste mundo, porque neste mundo vocês terão aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa é uma promessa do Senhor. Muitas vezes nós queremos tantas as promessas do Senhor. As pessoas, elas vivem olhando para as promessas e buscando as promessas do Senhor. Não que isso seja errado. Mas esta é uma promessa que o Senhor fez para nós. Neste mundo vocês vão ter aflição. Neste mundo vocês vão passar por problemas. Não só esses problemas dos quais eu citei, mas também os problemas por sermos cristãos. Nós seríamos perseguidos de alguma forma, nós somos perseguidos de alguma forma. Hoje, por exemplo, nós estamos sendo perseguidos pelas mídias sociais, estamos sendo perseguidos, pela essa nova ordem mundial. Já estamos falando em cristofobia, onde pessoas são perseguidas. Isso também são aflições. E no meio desses momentos, muitas vezes, nós pensamos que nós fomos abandonados pelo Senhor. Nós achamos que nós estamos sozinhos. Nós achamos que o Senhor se distanciou de nós e chegamos muitas vezes a pensar em desistir. Pensamos muitas vezes em parar. E quantas vezes eu já ouvi algumas pessoas dizer: o que está me adiantando servir ao Senhor? Ela se esquece que fora do caminho do Senhor, talvez as coisas seriam muito mais difíceis. Mas é justamente nesta hora que talvez o Senhor está nos dando a oportunidade de viver grandes experiências com Ele. Talvez nesses momentos, é o momento em que nós podemos aprender algo de Deus. E muitas vezes nesse momento, é o momento que Deus quer se revelar a nós como um Pai amoroso que Ele é. Ele quer se mostrar quem Ele é. Mas muitas vezes se desanimam pelo caminho, desistem, perdem a fé, desanimam na fé, perdem a esperança, perdem a confiança, querem desistir, porque não mantiveram firme a sua fé, os seus olhos firmados no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. E nós precisamos então nos manter firme. E Davi aqui, como nós lemos no texto, ele tem algumas lições que nós podemos tirar para as nossas vidas. Davi é o homem conhecido como o homem segundo o coração de Deus, mas é um homem que enfrentou lutas enormes, passou por várias aflições, passou por momentos difíceis de todos os níveis. Ele passou problema financeiro, ele passou problema de perseguição, de doença, perdeu filho, com filhos, com esposa, com sogro. Ele passou por várias aflições em sua vida. Mas Davi, apenas nessa passagem que nós vamos ver agora, Davi ele teve algumas atitudes no momento em que ele estava passando por um grande problema, por uma aflição, e que eu quero tirar algumas lições para que nós também possamos aplicar na nossa vida. Tem algumas coisas que nós podemos aplicar em nossa vida. Eu gosto de dizer que o Velho Testamento não é compêndio doutrinário para a igreja, mas ele tem grandes lições espirituais que se aplicam a nós que somos crentes, que se aplica ao povo de Deus. Então nós temos que tirar essas lições para aplicar na nossa vida. A história você já conhece. Davi pecou. Davi olhou pela sua janela, viu Betseba, e aí ele quis ficar com ela, chamou, dormiu com ela, engravidou. Ela era casada. O seu general era o esposo dela, Urias. E Davi, querendo se livrar do problema, arma toda uma situação, arquiteta algo muito ruim e coloca Urias na frente de batalha. Colocando ele na frente de batalha para que ele morresse, Betseba ficando viúva, ele podia casar-se com ela. E assim ele fez. Urias foi para a guerra, mandou colocar na frente, ele morreu e ele casou-se então com Betseba e achou que tinha solucionado o problema.
achou que tinha resolvido o problema. Mas ele se esqueceu que os olhos do Senhor estão sobre todos, em todos os lugares, e sabe todas as coisas. Deus manda lá o profeta Natã. Essa história eu vou contar rápido para aqueles que não conhecem bem. Ele manda lá o profeta Natã, e o profeta Natã conta uma historinha para ele. Falei, Senhor, rei, há um homem que tinha somente uma ovelhinha, comia na mão dele, bebia na mão dele, dormia com ele. Lá era pobre, só tinha essa ovelhinha, era de dentro de casa. E tinha um outro que tinha muitas ovelhas. Mas chegando ali uma visita, um visitante, aprove a ele ir lá pegar a ovelhinha daquele homem, matar e comer aquela ovelhinha. E a Bíblia diz que Davi ficou enfurecido e falou assim, este homem tem que morrer. E o profeta diz para ele, este homem és tu. Então ele reconhece que ele pecou, naquele momento ele reconhece que ele pecou, e foi, pequei contra o Senhor. Natã diz para ele, os teus pecados estão perdoados, mas a consequência dele você vai pagar. E uma das consequências foi essa, que o filho que ele tinha com Betseba, o filho que nasceu desse relacionamento, veio a morrer. E nós, como no texto que nós lemos, tem algumas atitudes aqui que Davi tomou durante esse momento que ele ficou aflito, sabendo que a criança nasceu. Você vê uma criança que nasce, você já ama aquela criança, você já tem um amor por ela, mesmo desde quando ela está dentro do ventre da mãe. Então ela nasceu, ele viu aquela criança, e aquela criança veio adoecer. A Bíblia diz que depois de 7 dias, eu não sei quantos dias havia que ela tinha nascido, a Bíblia não fala sobre isso, e quantos dias ela permaneceu para depois morrer. 7 dias ela morreu, depois que ela adoeceu. Então ela adoeceu, e Davi entrou então numa batalha espiritual. Ele começou a ter atitudes durante um momento de aflição, e é isso que eu quero tirar hoje aqui. E o tema nosso é justamente esse, aflições, oportunidades de experiências com Deus. Nessa aflição, então, quais foram as atitudes? A primeira atitude que eu vejo que Davi tomou, ele acreditou que o problema poderia ser resolvido. Ele creu, ele foi para a dependência de Deus, ele buscou o Senhor. Em muitos momentos de crise em nossa vida, de problemas em nossa vida, nós não podemos desanimar, nós não podemos olhar para trás. Nós temos essa tendência natural do homem de desistir, de parar. Nós somos muito afeitos ao que vemos. Nós somos afeitos àquilo que nós estamos vendo acontecer todos os dias, mas nós não podemos parar. Não importa o tempo, nós precisamos continuar orando, buscando ao Senhor. No verso 16 diz, buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então Davi não deixou de acreditar no milagre. Davi não deixou de acreditar que Deus podia fazer algo diferente na vida. Ele sabia que já havia um propósito, que era aquela criança morrer. Propósito é algo definido, é algo determinado. Você pode ter vários planos para alcançar um propósito, mas propósito é algo já definido, já havia uma ordem, já havia algo definido. Ele vai morrer, a criança vai morrer. Mas Davi, ele acreditou nas misericórdias do Senhor. Ele acreditou na graça, na misericórdia que Deus tem. Ele acreditou que Deus, na sua misericórdia, poderia reverter aquele quadro. E Deus faz isso, nós vemos lá em 2 Reis 20, o rei Ezequias, havia também um propósito, algo determinado. O profeta chega e fala para ele, olha, arruma a tua casa, arruma as tuas coisas, porque certamente morrerá e não viverás. A Bíblia diz que o rei ora, o rei Ezequias ora, clama ao Senhor, chora. E antes que o profeta saia da sua casa, Deus voltou atrás, é uma oração que reverteu algo que estava definido por Deus. E ele voltou e disse para aquele rei que ele não iria mais morrer, que ele teria mais 15 anos de vida. Davi também acreditava nisso. Sabia que Deus, ele conhecia o Deus dele.
Ele sabia que esse Deus podia voltar atrás, podia trazer a vida ao filho dele, podia curar, podia mudar aquela sentença. Ele recorreu plenamente à graça do Senhor. Ele escreve lá no Salmo 103, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e muito benigno. Não repreende perpetuamente e nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, mas segundo as suas muitas misericórdias. Olha só o que ele escreve. Ele sabia que Deus não nos tratava segundo nós merecíamos. Que Deus tratava era segundo a sua graça, que já existia lá no Velho Testamento. A sua misericórdia já existia no Velho Testamento. Davi buscou a Deus, mesmo sabendo que a criança ia morrer. Ele não parou, ele não desistiu, ele acreditava que Deus podia mudar aquela situação. Há situações da nossa vida que é só oração, meus irmãos. Há momentos da nossa vida que é só oração, é joelho no chão, é boca no pó, clamar a Deus. Nas nossas aflições nós temos que apelar para a bondade de Deus. Nas nossas aflições nós temos que clamar pela obra da cruz da nossa vida. Nós temos que acreditar no poder de Deus. Porque essa é uma atitude que agrada a Deus. Atitude de fé, de acreditar. Hebreus 11:6 diz que de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos nos jogar diante do Senhor. Nós precisamos orar, clamar. Seja qual for a aflição que você está vivendo, seja qual for a dificuldade que você está vivendo, nós precisamos buscar a Deus. Lamentações 3:22 diz: a benignidade do Senhor jamais acaba e as tuas misericórdias não têm fim. As misericórdias de Deus não têm fim. Agostinho disse assim: não há mal que dure para sempre e nem bem que nunca se acabe. Não há mal, e a Bíblia já diz isso. O seu choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Porque é o nosso Deus, Ele é fiel, Ele conhece a nossa debilidade, Ele conhece as nossas fraquezas. Ele te conhece, Ele sabe quem é você. Em qualquer que seja a situação, hoje orando ao Senhor, Ele disse: olha, em qualquer, se eu sentir Deus falando no meu coração, olha, em qualquer situação, a última palavra é minha. A última palavra é do Senhor na sua vida, meu irmão. A última palavra de Deus é na minha vida, de Deus. Eu tenho que crer nisso, eu tenho que acreditar nisso, eu tenho que viver por isso. Outra atitude que Davi teve, ele teve um coração contrito. Coração contrito é um coração humilde, quebrantado, arrependido, obediente, manso. Ele não quis justificar o seu erro. Ele não quis justificar nada. Ele não quis mostrar para Deus que ele era bom. Mas não, ele acreditou. Ele simplesmente falou: Senhor, eu pequei, eu errei. Um coração contrito, um coração que realmente agrada ao Senhor. Não um coração arrogante. E ele próprio, o próprio Davi escreve no Salmo 51:7, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Um coração contrito diante do Senhor, um coração que chora diante do Senhor, Ele não despreza. Não importa a aflição que nós estamos vivendo, não importa o que você está passando, não importa o que eu estou passando, nós temos que confiar que Ele não vai nos desprezar. Se quisermos força espiritual, nós precisamos de um coração contrito, porque assim compreenderemos a vontade de Deus no meio da dificuldade.
No meio da dificuldade nós temos que compreender. Davi prostrou-se e rasgou o seu coração. O Salmo 51, depois você pode ler em casa, mostra isso. Fala dessa passagem. É o momento que ele estava rasgando o seu coração diante de Deus. Mostra que o quebrantamento de coração e um coração contrito, Deus ouve. Muitos de nós, mesmo no momento de aflição, mesmo no momento da dificuldade, nós mantemos uma postura de coração duro, de coração de pedra, coração fechado, coração que não perdoa, coração que não ama. Mantemos uma posição diante de Deus, achando que nós somos merecedor da bênção. Achando que nós somos aptos a receber a bênção de Deus, porque nós merecemos, porque nós temos justiça própria. Acha até que Deus está em dívida com ele, porque ele faz muitas coisas para o Senhor, então ele acha que o Senhor deve alguma coisa para ele. Coração duro, coração fechado. Endurece o coração, se coloca na posição de vítima, de coitadinho, mas o orgulho não deixa que seu coração seja contrito, um coração grato pelo que Deus já fez por ele na cruz do Calvário. Nós precisamos ser gratos a Deus pelo que ele já fez. Davi teve um coração contrito, reconheceu que ele e tudo mais era de Deus. Ele sabia que ele, tudo que ele tinha, as esposas, os filhos, tudo era Deus. Ele sabia que Deus poderia salvar aquela criança, mas ele sabia também que Deus poderia levar aquela criança. Mas ele sabia em todos os momentos que Deus estava no controle. Ele sabia que Deus continuava no controle. Ele tinha que continuar pedindo socorro a Deus, porque era o único que ele podia pedir. Deus podia salvar aquela criança ou não. Era a vontade de Deus que ia prevalecer, e ele sabia, mas ele estava prostrado, com o coração contrito, buscando uma resposta de Deus. Uma outra atitude de Davi. Ele persistiu até as últimas consequências. Uma das coisas que nós fazemos é desistir muito rápido do nosso milagre. É desistir muito rápido de clamar ao Senhor. Nós oramos 1, 2, 3 vezes e tá bom demais. Mas não, Davi, ele falou assim, eu vou ficar aqui prostrado. É a noite, é o dia. Foram 7 dias prostrado, orando, clamando. Versículo 17 diz, então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu com eles. Davi não se deixou influenciar pelas vozes externas. Muitas vezes nós deixamos as vozes externas falar no nosso ouvido. Contra aquilo que Deus já prometeu para você, contra aquilo que já está escrito na palavra. Muitas vezes nós não estamos vendo o milagre acontecer, e nós ouvimos as palavras, vozes exteriores dizendo, isso não vai acontecer, e nós cremos muito mais nas vozes exteriores, do que na voz de Deus, que diz que você, que eu, que nós já somos mais que vencedores. Jesus já conquistou a vitória lá na cruz. Aqueles homens, aqueles servos dele, talvez estavam ali falando, vamos levantá-lo. Essa situação não tem mais jeito. Eu não sei por que ele está orando. Isso não resolve mais. Mas não, ele continuou, ele persistiu. Eles achavam que Davi ia morrer também, porque não levantava, não comia. Mas ele não, ele permaneceu, ele não desistiu, ele foi até as últimas consequências. Aqui eu lembro também
da mulher de Jó virar para ele e dizer assim, pastor Dori, abandona esse Deus e morre. E ele dizendo, tu és louca, mulher. Eu vou até as últimas consequências, porque eu sei que o meu Redentor vive. Essa é a palavra que nós precisamos colocar no nosso coração. Jó disse, eu morro, mas não abandono esse Deus. Porque tudo foi Ele que me deu, é justo Ele tirar também. Assim Davi também foi até as últimas forças, usou toda a sua fé. Davi estava totalmente envolvido no problema, naquela aflição. Mas também ele não perdeu a percepção das coisas. Ele não perdeu a percepção da vida. No versículo 19, diz que viu, porém, Davi que seus servos cochichavam. E ele pergunta, a criança morreu? Sabe, ele foi até as últimas consequências. Mas ele não perdeu a razão. Ele não ficou alienado com o problema. Quando aquilo ali aconteceu, ele entendeu o mover de Deus. Ele disse, a criança morreu. Eu preciso mudar de postura. Eu preciso mudar a minha postura a partir de agora. Agora é uma nova etapa. Por maior que sejam as nossas lutas, precisamos estar atentos a isso. Precisamos estar atentos ao mover de Deus, que muitas vezes nós estamos numa luta, orando, mas perdemos a percepção das coisas. Mas nós temos que continuar com a nossa mente aberta, orando aqui, clamando aqui, mas com nossa mente, com os nossos olhos espirituais, olhando ao redor, perceber em qual direção o Espírito Santo vai nos levar. Muitos de nós, eu, no meio da aflição, não vê o mover de Deus. E ir até as últimas consequências não é ficar no mesmo estado, não é permanecer no mesmo lugar. Ir até as últimas consequências é mudar a nossa atitude, a nossa postura. É mudar de direção. É mudar para a direção que Deus quer que nós viremos. Davi entendeu que era hora de mudar a sua atitude. Entendeu e aceitou o senhorio de Deus sobre a sua vida. Isso começou uma nova etapa na vida dele. Na aflição. Muitas vezes nós precisamos ter isso também. Muitas vezes nós estamos clamando por uma resposta positiva, assim como Davi estava, mas a resposta vem como negativa. E aí nós precisamos mudar a nossa atitude. Nós precisamos mudar, porque não adianta você permanecer naquilo, já foi um não. Porque nós clamamos por aquilo que nós achamos que é bom para nós. Mas nós nos esquecemos de perguntar a Deus o que é bom para nós. Lá em Romanos diz que Ele sabe o que é bom para nós. Porque a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. As nossas atitudes diante das respostas positivas de Deus na nossa vida é de nos alegrar, festejar, exaltar o nome do Senhor, testemunhar que Deus é poderoso. Mas quando as negativas vêm, Deus também não mereceria o nosso louvor? Ele não continua sendo Deus? Quando o impossível vira possível, nós festejamos. Mas a verdadeira fé é quando o impossível continua impossível e você continua crendo. Você não desiste do Senhor. Você não para, eu não paro. Precisamos aprender com Davi. Ele não ficou na inércia, com atitude passiva. Pelo contrário, a reação dele foi ativa e positiva. Ele reagiu. Então Davi levantou-se da terra. Ele não ficou prostrado lamentando. Ele levantou, ergueu
a sua cabeça. E na força daquele que tudo pode, que é o Senhor, Ele levantou. Na nossa vida nós também precisamos ter essa atitude. Não deu certo, não foi o que você pediu, não foi o que você clamou. Levante-se, levante a cabeça, continue a crer, porque o teu Redentor vive. E Ele vai fazer um milagre. Ele está aqui hoje para ouvir você, Ele está aqui hoje para responder você, Ele está aqui hoje para nos dar uma direção. Levante teus olhos para o Calvário, porque é de lá que vem o teu socorro. É de lá que vem o nosso socorro hoje. É do Calvário, é da cruz de Cristo. É de lá que vem o poder que emana de Deus. É de lá que vem a graça de Deus, a misericórdia sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Davi se levantou e ungiu o seu corpo. Ele esqueceu das coisas que estavam para trás, aceitou o que Deus fez na vida dele e olhou para frente. Não se desesperou, pois sabia que Deus ainda o abençoaria. Sabia que se Deus não o abençoou naquela situação, da forma que ele queria, mas em outra situação Deus continuaria abençoando. E ele estava certo. Ele recorreu àquele que poderia protegê-lo em suas emoções, o Espírito Santo. Ele se ungiu-se. Toda vez que você ouve falar em óleo no Velho Testamento, em unção, é uma representatividade do Espírito Santo. Então ele se ungiu, ele se revestiu do Espírito Santo. Ele se revestiu da terceira pessoa da Trindade. Ele sabia que sem essa ajuda ele ficaria preso na amargura, na revolta e na tristeza. Ele sabia que ele não podia ficar nesse lugar. O apóstolo Paulo escreve em Filipenses 3,13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me daquilo que ficou para trás. Eu preciso caminhar, eu preciso avançar. A igreja, eu vi uma frase essa semana: nós, igreja, somos um exército que avança de joelho. É com a oração. É um exército que avança de joelho diante do Senhor, orando, abençoando, crendo. As nossas armas são essa. Durante e depois das aflições, eu gosto de dizer muito que é no caminho que nós resolvemos os problemas. Então é no caminho, nós precisamos continuar a nossa caminhada. Nós precisamos ir caminhando. Nós precisamos crer que Deus está cuidando de tudo. Ele já enviou o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele consola você. Ele ajuda você. Ele me ajuda. Ele está conosco. Lá na cruz, quando Jesus diz: Pai, está tudo consumado. Ele estava falando: está tudo feito para eles. Está tudo feito. Ele prometeu também que estaria conosco até a consumação dos séculos. Meu irmão, minha irmã, quero te dar uma notícia que talvez você tenha se esquecido. Ele tem cuidado com você. Ele tem cuidado de você. O Senhor tem cuidado. Olha para a graça dele. A graça dele é abundante sobre a sua vida. Independente da situação. Davi era um homem que conhecia a graça de Deus. E ele diz lá no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso é um entendimento dessa graça maravilhosa de Deus em nossa vida. Ele sempre está conosco em qualquer circunstância. Essa palavra ela serve para mim e para você. Nós precisamos nos levantar e nos revestir com o Espírito Santo. Nós precisamos voltar a clamar o Espírito Santo. Nós precisamos fazer como Davi, naquela época,
costumavam se vestir roupas para mostrar o seu estado de espírito, de tristeza, de luto, de quebrantamento, de vestes de alegria, de ação de graças. Davi tirou as suas vestes de angústia e colocou vestes de alegria. Ele mudou o seu estado e a sua atitude. Ele reconheceu que Deus está em toda situação. Ele aceitou isso. Ele aceitou. Davi foi para casa. Ele foi para o templo. Ele foi adorar o Senhor. E muitas vezes, no meio das aflições, muitos fogem da igreja, fogem do corpo de Cristo, se afasta de Deus. Mas não faça isso, meu querido, não faça isso, minha irmã, meu irmão. É aqui que você recebe vida, é através do corpo. O Espírito Santo se manifesta no corpo, que é a igreja. Nas aflições, nós temos que correr também para a casa do Senhor. Davi foi para a casa do Senhor para adorá-lo. E Davi era um adorador que ele não dependia de circunstância. Ele era um adorador incondicional. Davi, em qualquer circunstância, ele adorava o Senhor. Não importava o momento que ele estava vivendo, ele adorava o Senhor. A maioria dos salmos de Davi eram em momentos de crise que ele estava vivendo. Eram momentos de aflição, mas ele adorava. O salmo dele é adorando ao Senhor. São hinos cantados ao Senhor. Nós precisamos aprender isso com ele. Adorar em qualquer situação. Não é fácil. Eu sei, talvez alguém pode falar, pastor, está falando uma coisa que não tem jeito, é muito difícil louvar o Senhor em alguns momentos. É mesmo. Estou falando para mim também. Mas do louvor, na adoração ao Senhor, quando se louva ao Senhor, correntes são quebradas, situações são mudadas. Paulo e Silas estavam presos às correntes, mas eles cantaram, eles adoraram ao Senhor, eles usaram isso, e as correntes caíram, foram quebradas. Talvez o que falta para nós é nós realmente adorar o Senhor em toda situação. Louvar o Senhor em qualquer situação da nossa vida. Eu preciso aprender a adorar o Senhor, louvar o Senhor em toda situação da minha vida. Porque eu tenho certeza que o louvor quebra, espedaça todo jugo. Estou finalizando. Eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei qual é a sua aflição. Eu não posso medir a sua dor. Cada um de nós tem a sua dor individual. Cada um de nós tem a sua dor pessoal. Eu não posso te consolar da maneira que vai te agradar, ou que vai realmente trazer um consolo para você. Eu não posso entrar na sua vida, no seu problema e curar as suas feridas. Eu não tenho esse poder. Mas eu posso te indicar alguém que pode. Jesus Cristo, Senhor, o seu Salvador. Ele pode entrar no seu coração, Ele pode mudar, Ele pode realmente fazer a diferença na minha e na sua vida. Jesus Cristo morreu lá na cruz para isso, para nos fazer livres. Somos, muitas vezes, muito acanhados em pedir a Deus para nos abençoar, em pedir aquilo que realmente a graça trouxe para nós, que é a liberdade em Deus, que é a liberdade das prisões, que é a liberdade em qualquer circunstância. Ser livre, meu irmão, não é só no momento da alegria. Ser livre é mesmo no momento do luto. Nós estarmos firmes com o Senhor, adorando o Senhor, louvando o Senhor. Eu posso afirmar com toda a convicção: Jesus não está morto. E Ele ama você
Ele quer você. Ele cuida de você. Ele tem propósito para a sua vida. Ele tem propósito para a sua família.